Olá, continuando a resolução da avaliação, que envolve limite e derivada, agora a gente vai para as regras de derivação. Então, foram dadas funções que envolvem quociente, produto, composta, então não é necessário fazer simplificações. O objetivo é ver se as regras estavam claras, se a gente está conseguindo identificar onde que tem que usar a regra do quociente, da cadeia. Então, esse exercício aqui tem como foco a resolução simplesmente sem fazer nenhuma simplificação. Então, vamos fazer a letra A primeiro? Então, a gente está com essa função f. Algumas pessoas não tiveram cuidado de observar que aqui a variável é y. Então, eu tenho que colocar aqui f de y. Eu estou calculando a derivada. Algumas pessoas não escreveram que estava calculando a derivada, simplesmente fizeram a conta sem dizer isso é a derivada. Então, tem o numerador e tem o denominador. Então, a gente tem que usar uma regra do quociente aqui. Usar a regra do quociente, olha, a gente sempre vai ter o denominador ao quadrado. Como é uma função muito grande, eu já coloquei uma barra bem grande aqui, ó. Então, o denominador está ao quadrado. Então, vai estar isso aqui tudo ao quadrado. É a mesma coisa que colocar o cosseno ao quadrado. Tá? Eu vou até escrever primeiro do lado de fora, depois eu vou colocar o cosseno ao quadrado. Não é o que está dentro que está ao quadrado, é o cosseno. Então, aqui agora a gente vai derivar tanto o numerador quanto o denominador, cada uma coisa no momento. Então, ó, a função que está no numerador é essa, então eu vou dizer, ó, daqui a pouquinho eu vou derivar essa função. Daqui a pouquinho. Então, deixei indicada, não derivei ainda. O denominador eu vou repetir igual ele está, isso é a regra do quociente, ó. Deriva o numerador, multiplica pelo denominador, menos, repete o numerador do jeito que ele está escrito, vezes, vou derivar daqui a pouco o denominador. Então, não estamos derivando nem a função que está no numerador, nem a do denominador. A gente só está dizendo, olha, precisa derivar daqui a pouco. Então, a única coisa que foi derivada nesse passo foi a divisão. Ó, eu tenho uma divisão aqui, essa divisão foi o que foi derivado aqui. Em azul aqui, estou dizendo, vou derivar o numerador daqui a pouco, vou derivar o denominador daqui a pouco. Então, eu tenho que fazer essas duas contas. Na hora de derivar o denominador, o numerador e o denominador, eu vou esbarrar numa função nova. Essa função aqui tem um produto, essa aqui tem uma composta. E nesse produto vai ter uma composta também. Então, é uma coisa de cada vez. Então, agora eu vou derivar só o produto, estou derivando só o ponto. Só que, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu já vou deixar indicado e vou fazer a conta. Então, vamos pensar, ó, eu vou derivar o que está entre colchetes azul aqui. Então, vou escrever essa derivada, vai ficar essa derivada azul vai ser a derivada da primeira função. Então, vai ficar 15y ao quadrado. Repetiu 5, derivada do y ao cubo é 3y ao quadrado. 3 vezes 5, 15. Então, derivei a primeira função. Repito a segunda função. Mais, repito a primeira função. 5y ao cubo vezes derivo a segunda função. Então, eu quero derivar secante. O que é derivada de secante? Então, agora eu vou derivar isso, ó, secante. A derivada de secante é secante vezes tangente. Só que não existe secante de ninguém e tangente de ninguém, isso não é função. Porque a função é quando é secante de um ângulo, que é o mesmo que está ali. Então, esse 7y que estava ali, ele continua aqui, ó, 7y mesmo, secante desse ângulo vezes tangente desse ângulo, vezes a derivada da função 7y, que é 7. Então, tudo que estava entre colchete lá, ó, aquele linha, foi essa parte aqui. O que eu tenho que fazer agora? Repetir essa parte branca todinha. Cosseno de 7y menos seno, tem que repetir tudo. Então, aqui, ó, cosseno de 7y ao quadrado menos 5y ao cubo, secante. A gente não precisa olhar a função como um todo mais, a gente está derivando cada coisa que precisa mesmo. Agora, nesse passo, eu vou derivar, tá multiplicando só essa derivada da função azul. Quem que é a derivada de cosseno? Menos seno. Se eu escrever menos seno desse jeito aqui, tá errado. Porque não existe produto com menos. O que eu tenho que fazer? Eu sou obrigada a colocar, olha, isso está dentro aqui. Aí o que eu vou fazer? Derivada do cosseno é menos seno. De qual ângulo? O mesmo ângulo que estava lá, 7y ao quadrado. O que eu vou ter que fazer do lado de fora? Derivar o 7y, que dá 14, 7y ao quadrado dá 14y. Tudo isso dividida, essa função inteirinha, não coube, né? Ai,
Então, aqui, essa função aqui, a gente agora minimizou aqui, ó. Isso aqui vai estar dividido por denominador ao quadrado. E agora acabou o exercício. Então, agora não tem nada indicado para calcular daqui a pouco. As duas coisas que estavam com linha para a gente derivar foram essas duas funções aqui, ó. Essa aqui estava com linha e essa também, a gente derivou e ficou entre colchetes. Não era para simplificar, então acabou o exercício. Então, no futuro próximo, a gente vai precisar onde que essa derivada é zero, que vai ser ponto crítico, qual é o sinal da derivada, e aí com certeza não vai ser uma derivada que tenha tantas funções envolvidas. Então, nesse exercício, o objetivo era saber usar as regras, identificar o que deriva primeiro, o que deriva depois. E agora a gente vai calcular essa derivada aqui, ó. Então, a gente quer calcular essa derivada. Essa função aqui, algumas pessoas enxergaram que tem um produto aqui e enxergaram isso aqui como um produto. Isso foi um erro recorrente. Então, muito cuidado, porque o único produto que existe é aqui, ó. Isso é um produto. Mas não... Isso aqui é uma soma mesmo. Então, qual a primeira regra de derivação que a gente vai usar? É a derivada da soma. Então, como parece que isso não ficou claro, eu vou deixar bem indicado, ó. Quem que vai ser a derivada dessa função? Vai ser derive cada uma das funções que estão sendo somadas. Ó, então eu estou derivando essa primeira função, que vai envolver o produto, daqui a pouco eu derivo, mas eu vou derivar essa função, mais eu vou derivar essa função, e eu vou derivar essa função. Então, linha aqui significa derive. Se a gente observar, a variável é x. Então, aqui eu tenho x, ó, a derivada do x vai ser 1. É a quarta, é um número. Então, a derivada da constante é 0, a derivada do 8 também é 0. Então, essa aqui vai ser 1, e aqui agora a gente vai ter que ter o cuidado de derivar a regra do produto aqui. Então, continuando o exercício, olha, essa derivada vai ficar, regra do produto, deriva a primeira função que está multiplicada, derive essa função aqui. A gente pode usar o símbolo linha, ou se preferirem vou derivar em relação a x. Isso é a mesma coisa que dizer linha, só estou colocando esse para a gente treinar a notação diferencial também, ó. Então, vou derivar o que está entre colchete, multiplicando pela função 9 elevado a 6x, somando isso a, agora eu repito o ln de x à quarta mais 8 raiz de x, vezes o que eu vou derivar agora em relação a x é a função 9 elevado a 6x. Mais 1, porque a derivada aqui tinha dado 1, né? Então, esse mais 1 aqui faz parte do exercício que a gente já fez a conta aqui na frente. Então, a nossa derivada vai ser... Quem que é derivada de ln de alguém? ln, a derivada é 1 sobre. Essa é a derivada de ln. 1 sobre quem? 1 sobre quem está ali dentro. 1 sobre x à quarta raiz, vezes a derivada dessa função. Então, aqui, ó, eu estou usando a regra da cadeia. Isso aqui eu vou derivar daqui a pouco. Repito, esse 9 verde que está aqui, ó, 9 elevado a 6x, mais esse ln, isso estava pronto. Isso aqui a gente já tinha feito, usado a regra do produto. Vezes, agora eu tenho que calcular a derivada dessa função azul, 9 elevado a 6x. Derivada de... Lembrando, derivada de a elevado a x, quem que é? É o próprio a elevado a x vezes ln de a. Mas e se for uma função de x? Se for uma função de x aqui, é o próprio a elevado a essa função de x e tem que lembrar da regra da cadeia. Tem que derivar aquela função que está lá em cima. Então, essa derivada aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar, a derivada de 9 vai ser ele mesmo, vezes ln da base, a base aqui é o 9, vezes o 6, mais 1. Então, isso aqui é a derivada que a gente estava calculando ali de cima. Falta agora só derivar esse branco. Ó. Se a gente tivesse colocado já direto esse branco, a gente não precisaria repetir tudo de novo. Então, se eu vier aqui e falar assim, ó, eu posso apagar, então, já escrever essa derivada? Essa derivada aqui, ó, quem que é a derivada de x à quarta mais... Vou escrever em branco mesmo, ó. Então, eu estou com x à quarta mais 8, raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio. Quem que é essa derivada? 4x ao cubo mais 8, que é constante, derivada de elevar a meio, x elevado a meio menos 1, fica menos meio.
Então, esse valor aqui, eu vou substituir, para não escrever tudo de novo, ó, eu vou vir aqui e vou substituir essa função branca, ó. Então, aqui vai ficar 4x ao cubo mais... esse 8 com esse 2 aqui vai virar 4. E essa x elevado a menos meio vai virar uma raiz de x. Então, isso vai ficar 4 sobre raiz de x. Pronto, agora a gente terminou a derivada. Então, não era para simplificar, o exercício acabou aqui.